Irmãos, nós estamos na exposição do livro de Filipenses, né? Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos abrir nesse texto, por favor. Nós já caminhamos um pouco, de modo que agora chegamos no capítulo 2. Vamos ler dos versículos 5 ao versículo 11. Você está atrasado aí, não ouviu essas outras ministrações e quer aprender mais de Filipenses, você pode acessar o nosso canal no YouTube, né? O canal da igreja, e ter acesso aí a esse material. Vamos ler, irmãos? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Oremos, meus irmãos, feche seus olhos, ore e peça para que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, transpor qualquer obstáculo, qualquer barreira, Senhor. Tente nos impedir de ouvirmos a Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, já nesse ato de transmissão, Senhor, verbalização da Tua palavra, Senhor Deus, ficamos desatentos ao Senhor, ou preocupados com tantas coisas. Que, semelhantemente a Maria, possamos somente nos preocupar em ouvir a Tua voz, Senhor. Abençoa Teu povo, edifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Para os que são bons de Bíblia, eu vou dizer alguns versículos. Eu queria que vocês, supostos versículos, eu queria que vocês dissessem onde está escrito isso aí, tá bom? Não precisa falar, você fica só pensando. Dê um passo para Deus, que Ele dará 2 para você. Pensou aí onde está isso? Deus tarda, mas não falha. Tem isso também. Quem não vem pelo amor, vem pela... Olha isso. Esforça-te que eu te ajudarei. Esse vocês não conhecem não, né? Irmãos, tem vários ditos que no imaginário evangélico se entende que eles fazem parte da Bíblia, da Escritura. É como se eles tivessem sido canonizados, mas, na verdade, eles não são, como alguns que eu citei ainda há pouco para vocês. Mas tem outro que diz assim: os humilhados serão exaltados. É um desses ditos que foram extraídos, né, da Bíblia, ou encontra algum respaldo na Escritura, mas que acabam sendo distorcidos ou mal compreendidos no meio evangélico, principalmente através de uma teologia nefasta que faz da Bíblia sagrada a Bíblia sangrada. Quando pega-se alguns textos e se distorce a sua verdade. É bem verdade que muitos desses ditos aí encontram um respaldo, encontram verdades, né, na Escritura Sagrada, mas especialmente esse último que eu falei aqui, que os humilhados serão exaltados, ele é bem perigoso. Principalmente se ele cai numa interpretação estranha das Escrituras do Evangelho, como se tem visto aí em muitos lugares. Porque você pode dar uma interpretação meramente humanista para esses ditos, não é verdade? Você pode falar sobre humilhação a partir somente da nossa experiência humana, né? E a gente pode falar de exaltação também como expectativa para essa vida presente e para situações
corriqueiras. Eu estou passando por uma dificuldade, alguém me pisou, mas os humilhados serão exaltados. Veja, perceba que são dois conceitos caros para o Evangelho: humilhação e exaltação. Mas, se mal interpretados, a gente acaba perdendo o teor e a verdade profunda dessas verdades na Escritura Sagrada. Veja que humilhação e exaltação dizem respeito à obra do Senhor Jesus Cristo. Fala dessa verdade extraordinária da missão do Senhor Jesus Cristo como Deus que foi humilhado, mas que foi exaltado por Deus. Essas verdades, elas são expressas em várias passagens da Escritura, mas especialmente aqui com o apóstolo Paulo. Ele vai tratar sobre essa verdade falando à igreja de Filipos. Esses versículos, tirando o versículo 5, mas a partir do 6 ao 11, acredita-se, alguns interpretam como sendo um hino cristológico cantado comum lá no primeiro século. Alguns dizem que foi um apanhado, uma citação do apóstolo Paulo. Outros acreditam que o próprio apóstolo ele escreveu esses versos, mas a gente pode entender certamente como uma citação, como um pregador, e ele mesmo se apropria de hinos cristológicos, doxologias, em outros momentos, e ele vai e cita aqui. O mais importante aqui é a gente entender que é um texto inspirado, que é a palavra de Deus e que é uma verdade eterna para a gente. Nós vamos ver esses dois aspectos, assim a gente pode dizer, da obra do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, eu quero mostrar para vocês que Cristo humilhou a si mesmo e foi exaltado. E por isso, ele é digno de ser seguido e adorado. Cristo humilhou a si mesmo e foi exaltado. Por isso, ele é digno de ser seguido e exaltado. É isso que a gente vai ver. Primeira parte, eu vou mostrar a vocês que o exaltado, mostrando Jesus, o exaltado foi humilhado. Seu exemplo deve ser seguido. E depois, que diante do exaltado, todos devem se humilhar. Amém, meus irmãos? Primeira coisa, o exaltado foi humilhado. Seu exemplo deve ser seguido. Veja que esses termos aqui, a gente deve entendê-lo à luz de todo o contexto. E nesse contexto, Paulo, prisioneiro, ele está escrevendo à igreja amada, a igreja de Filipos, depois de 10 anos de ter tido ali essa incursão de plantação daquela igreja, e agora aprisionado, ele fica sabendo de algumas dificuldades que aquela igreja está passando, e agora ele manda essa correspondência. É uma carta de amigos, uma carta de amor, uma carta de tanta gentileza, mas uma carta que exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito desse escrito é ensinar os crentes de Filipos a postura correta que eles deveriam ter no relacionamento uns com os outros. Talvez você se lembre da última parte desse texto, ou da primeira parte desse texto, capítulo 2, que mostra que tudo que a igreja devia ter esse suporte, exortando uns aos outros em humildade, devia ser misericordiosa. Eles deveriam estar unidos em alma, tendo o mesmo sentimento, não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E aqui ele dá seguimento a esse texto, mostrando o ápice assim, do maior exemplo de humildade, mostrando o Senhor Jesus Cristo. Então é um encorajamento para que eles crescessem em humildade, em amor. Por isso ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. A gente não pode ter uma interpretação humanista, tem o mesmo sentimento. Então, parece aquela coisa, se eu estiver me sentindo bem, se Deus tocar no meu coração, eu vou fazer alguma coisa. Mas não é necessariamente isso. Esse termo aqui utilizado, ele é muito rico. Ele diz respeito ao modo de pensar, a mesma mente, a mesma atitude. Se você vê nas suas traduções aí, a gente vai ter três tipos de traduções aí. O mesmo modo de pensar, a mesma mente, a mesma atitude. Qual a melhor interpretação? Junta tudo. Porque é justamente isso. Significa todas essas coisas aí. Em resumo, isso significa obter uma nova atitude e não mais uma atitude de egoísmo, como visto no contexto. Então, olhando para quem? Olhando para Jesus. É atitude, é muito mais do que encher a mente, mas é inflamar o seu coração e fazer com que essa verdade do Evangelho se torne uma verdade vivida por nós, praticada pela igreja. Não meramente uma atividade intelectual, mas pensar de maneira prática. O que é que ele está dizendo aqui? Mostrando o exemplo de Jesus. Jesus que, sendo Deus, ele se humilhou.
Pois veja aí no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Essa forma aqui está relacionada à essência, é uma afirmação da divindade de Cristo, que a gente pode ver subsistindo em forma de Deus, quer dizer que ele tinha só uma aparência de Deus, mas não era Deus. Na verdade, essa expressão mostra que, de fato, é uma afirmação de que Jesus, ele era o próprio Deus. Lembremos de Hebreus 1:3, que diz que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus sempre existiu. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje e é o mesmo e o será para sempre. Mostra a eternidade do Filho de Deus. João 1, ao começar o seu evangelho, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse é o mesmo Deus que estava no ex nihilo, no ato da criação, juntamente com a primeira pessoa e a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há dúvidas quanto a isso. Então, Paulo está mostrando uma afirmação da divindade do Senhor Jesus Cristo aqui. Mas veja, ele é Deus, ele está mostrando aqui que ele tem a forma de Deus, tendo o esplendor de Deus, sendo o próprio Deus, coigual com ele, da mesma substância, estou usando um termo aqui de alguns credos, sendo igual ao Senhor, ele é o próprio Deus. Mas o que foi que aconteceu? Agora Paulo começa a falar do seu processo de humilhação. E nesse processo de humilhação a gente pode entender que foi um ato, antes de tudo, voluntário da parte do Senhor Jesus Cristo, porque no verso 6 diz assim, que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele, sendo Deus que é, ele não se valeu dessa prerrogativa, mas abre mão de se valer desse que é o seu direito, da sua própria essência. Ele é o próprio Deus, mas ele voluntariamente abre mão de usar os seus atributos. Ele não deixa de ser Deus, tá bom? Ele não se torna 50% Deus e 50% homem. Ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão de usar certos atributos. Mas ele continua sendo Deus. Então esse foi um ato voluntário, ele não devia se apegar. Ele faz isso. Ele não se apropriou dos privilégios de ser Deus e que ele poderia usar legitimamente como Deus que é. No verso 7 vai mostrar o esvaziamento de Cristo. Ele se esvazia. Olha o que diz aí no verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. No verso 6 tem uma expressão extraordinária, né? Ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Deixa eu voltar um pouquinho. Porque a gente deve lembrar do que Adão, né? Desejou ser Deus. Desejou roubar, usurpar essa prerrogativa divina, sendo homem. E Jesus Cristo, ao contrário, sendo homem, sendo Deus que é, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. A gente está num contexto, aqui no primeiro século, dos imperadores, que tinham esse desejo e queriam ser adorados como Deus. Aqui temos a figura de Nero, que desejava ser Deus. E veja que interessante, Paulo escrevendo para esse público, certamente diante dos seus olhos tinha aquele semideus, e mostrando o verdadeiro Deus tomando a forma de servo. É isso, o que é que ele faz? Ele se esvazia, como eu disse para vocês no verso 7. Ele, não é que ele tenha se esvaziado da sua divindade, mas ele coloca de lado a sua majestade divina ao assumir a natureza humana para ser servo. Veja, ele é Deus, voluntariamente ele abre mão dessa prerrogativa divina, ele se torna humano, né? Legitimamente humano, 100% humano, igualzinho a nós, com a diferença. Qual a diferença? Sem pecado. Que não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós, não é verdade? Mas ele não conheceu o pecado. Ele se esvazia dessa forma e toma a forma de servo. Forma de escravo, viu? Porque servo a gente pode amenizar essa linguagem, né? Alguém contratado que tinha algumas obrigações, mas gozava de certa liberdade. Mas aqui o escravo, alguém que perde a liberdade, alguém que é a figura mais vil daquela sociedade, alguém que perde o direito sobre si mesmo, e tudo isso de maneira voluntária.
Então, ele é verdadeiramente humano, semelhante a nós, com a diferença de que ele não é pecador, mas se fez pecado por nós, e ele começa o seu processo de humilhação na sua encarnação. E quando foi que Jesus começou a ser humilhado? Foi quando ele foi entregue por Judas aos soldados? Seu ato de humilhação começa onde? Quando ele nasce, ali já é a sua humilhação. Ele se torna humano, ele já é um ato de humilhação. Sendo Deus que é, eterno que é, poderoso que é, ele se humilha, toma forma humana e ele nasce, é concebido ali no prato dos animais, na estrebaria, sendo humilhado. E para a condição de Deus, aquilo foi uma grande humilhação. Ele foi humilhado, ele se submete à lei que ele mesmo outorgou, e agora ele está debaixo da lei. Veja, ele estava acima da lei, como aquele que outorgou a lei, como Deus que é, como legislador do universo. Agora ele se sujeita a essa lei. Não somente isso, mas ele se torna obediente. Que tipo de obediência é essa? Qual o limite? Antes disso, ele sofre as misérias dessa vida. Ele está preso, por assim dizer. Tem que ter cuidado nessa linguagem, né? Mas as limitações impostas pela nossa humanidade. Todas as misérias, agruras e dificuldades do existir. E o que mais? Ele, no seu desfecho da humilhação, ele se torna obediente até a morte. E morte de cruz. Esse é o ápice da humilhação do Filho de Deus. Quando ele é entregue nas mãos de pecadores. Quando ele enfrenta a cruz do Calvário. Veja que esse tipo de cruz significava a execução, a sentença mais desprezível de Roma. Os cidadãos romanos não eram submetidos a tal tipo de morte. Aqui na cruz ele é humilhado, sofrendo essa morte vil, mas também pagando ali pelo nosso pecado. É isso que Jesus está fazendo. A sua obediência até a morte e morte de cruz. Aqui a gente se lembra do servo sofredor. O kenosis, o esvaziar-se, ele também implica uma questão de se derramar. Lá em Isaías 53 diz que ele derramou a sua alma na morte. Ele derrama a sua alma. Ele se entrega totalmente ali, em obediência ao Senhor Deus, e amaldiçoado. Aquele que morre, a morte de cruz, ele é amaldiçoado por Deus, desprezado pelos homens e amaldiçoado por Deus. Mas ele morre nessa absoluta obediência, castigado e humilhado. Eu disse para vocês o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ocorreu uma história muito marcante, lá em 11 de setembro de 2001. Vocês sabem, né? Essa data marca ali aquele fatídico atentado às Torres Gêmeas, né? Matou milhares de pessoas. Existiam dois funcionários do terminal rodoviário no momento daquela explosão. Eles se chamam John McLugan e Will Gimeno. Eles estavam no andar térreo. Na hora daquelas explosões, eles foram soterrados, ficaram debaixo ali de toneladas de escombros, presos sem água, respirando fumaça e vendo a morte de perto. Em outra cidade, ficava distante a 150 quilômetros, tinha outro homem lá chamado David Kearns. Ele era contador e ex-fuzileiro naval. Depois de ver aquelas imagens terríveis na TV, ele pede licença, uma licença para o seu patrão. Ele se desloca até um cabeleireiro, um barbeador, um barbeiro, né? E ele faz um corte militar. Depois ele passa em casa, pega aquela farda da época que ele era fuzileiro naval. E ele pega o seu carro e desses 150 quilômetros e a quase 200 quilômetros por hora, ele vai até o local desse atentado. Quando ele chega lá, ele se encontra com outro colega.
E eles começaram, ele pega a sua credencial e a sua farda poderia lhe ajudar nesse processo de busca, e é isso que acontece. Porque quando ele chega lá, no final da tarde, o local já estava sendo evacuado, né? Mas ele consegue ficar ali por mais tempo. E é nessa investida dele, que ele ao andar por sobre os escombros, ele escuta um barulho bem baixinho. Batidas de um cano e um pedido de socorro. Juntamente com outro colega, eles pegam uma lanterna e caminhando ali por aquele local, eles conseguem descobrir onde estão John e Will soterrados, e eles fazem esse resgate. Meus irmãos, o que foi que Jesus fez? Ele é muito maior do que um fuzileiro naval. Ele não somente saiu do seu escritório, tirou o seu paletó e colocou um uniforme de guerra, mas ele, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele se despe da sua majestade, toma a roupa de servo e caminha por sobre os escombros da escuridão, da perdição e do pecado, com a diferença de que os resgatados não tinham nem voz, mas porque estavam mortos. Quem eram esses? Nós. Esse é o Rei da Glória, que vem do céu para nos salvar. E perceba que esse é o princípio aqui estabelecido pelo apóstolo Paulo. Quem é o Senhor de vocês? O que foi que ele fez? Ele era rei, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele desce da sua glória, se esvazia e vem como servo humilde. O que é que vocês devem fazer agora? Vocês agora vão andar querendo ser servidos, buscando seus próprios interesses? Não! Agora vocês devem tratar de maneira diferente os outros, com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, seguindo os passos do servo, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Como nós temos caminhado aqui, meus irmãos? Se você sabe, você entende a humilhação do Senhor para nos salvar, agora, o que é que nós devemos fazer, se não também, como diz o versículo 5 aqui, ter o mesmo sentimento? Eu falei para vocês que o sentimento é o quê? É uma atitude daquele que entende, apreende e agora o faz. Talvez você esteja dentro do seu terno, da arrogância, do orgulho, da indiferença. Mas ao olharmos para Jesus, nós precisamos entender que devemos servir ao Senhor, servir uns aos outros. Segunda coisa desse texto: diante do exaltado, todos devem ser humilhados. Se a gente parar somente aqui, a gente vai ter um Cristo crucificado, um crucifixo, não é isso? A imagem de um Cristo que morreu, que foi um exemplo extraordinário, estupendo, mas que está morto. Mas essa não é a verdade completa. Isso é distorcer, isso é a Bíblia sangrada. A verdadeira Bíblia sangrada, a imagem que a gente vê aqui, é do Cristo, da sua obra completa. O Cristo exaltado. Ele foi exaltado, e o verso 9 diz que ele foi exaltado por Deus. Ele se humilha e é exaltado por Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Isso está mostrando que o início da exaltação de Cristo não começa quando ele atravessa os portais eternos. Como diz lá o Salmo 24, isso ocorre também, mas no ato da sua ressurreição. Já começa a sua exaltação. Porque quando ele ressuscita, quando ele ascende aos céus, isso mostra que o seu sacrifício foi aceito por Deus. E confirmou o que dissera aos seus discípulos, de que iria para o céu a fim de preparar lugar para os seus. E isso ocorre porque o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, aceita a sua oferta e Ele agora, Ele ressuscita dentre os mortos. Começa aqui o processo de exaltação do Filho de Deus. O túmulo vazio. E o seu nome agora está acima de todo nome. Por isso, ter recebido esse novo nome
na verdade, é um reassumido nome que ele já tinha eternamente. Isaías faz coro com isso no capítulo 45. Olha que extraordinário. Ele diz assim, Deus, Yahvé, né? Ele diz assim, condenando a idolatria de Israel e mostrando que só o seu nome deve ser adorado, ele diz assim, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Veja, Yahvé dizendo aqui que todo joelho vai se dobrar diante dele. É Yahvé dizendo que o seu nome deve ser glorificado. E agora, Paulo se apropriando disso, dessa verdade que é una, ele diz sobre a exaltação de Cristo. Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E no versículo 10, ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja, que ele foi exaltado por Deus. E o seu coração estava bem guardado nisso, nessa verdade, que Deus aceitaria a sua oferta, que o seu sacrifício não seria vão, que não era uma aposta, mas um pacto eterno. E dentro dos termos desse pacto, Deus iria se encarnar, iria pagar o preço e venceria a morte pelo seu povo. Agora, ele também é exaltado por todos. Veja o que diz o versículo 10 mais uma vez, para que o nome de Jesus, né, esse nome, a gente pode lembrar desse nome humano de Jesus, vai falar de Cristo, que é o nome messiânico, e aqui vai se juntar o Cristo Jesus. E ele diz assim, diante desse nome se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o joelho. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 148, que diz, é um mandamento expresso, louvai o nome do Senhor. E fala de toda a criação, e lá naquele salmo fala de todos os reis e de todos os povos. Eles, é uma ordem, não é? É uma ordem, todos devem dar glória a Deus. Esse é o fim principal do homem, dar glórias a Deus. Ele foi criado para isso, com esse propósito. Agora, afastado desse propósito por causa do pecado, por meio de Jesus, todos agora são convocados a voluntariamente se dobrarem diante do Senhor. Mas veja, Deus o exalta no céu. Ele já está exaltado à destra do Pai, com poder e glória. Deus deu nome acima de todo nome, mas todo joelho deve se dobrar. Veja uma verdade, o Senhor Jesus, ele não deixa de ser Deus e a sua exaltação não depende do nosso ato de adoração. Isso é um ponto. Ele sempre foi Deus, não depende de nós para absolutamente nada. Mas nesse propósito de salvação, é necessário que os joelhos se dobrem e reconheçam o seu senhorio, não para o bem de Deus, mas para a nossa salvação e para a glória de Deus. É isso que deve ocorrer. Ele foi humilhado publicamente diante dos vivos. Ele será exaltado diante do céu, da terra e do inferno. Quem vai se curvar diante dele? Aqui estão incluídos aqueles que estão nos céus, o que abrange o quê? Os anjos eleitos, os santos glorificados no céu, de todas as eras. Também englobam aqueles que estão na terra, todos os dessa vida, tanto os resgatados como os rebeldes e Satanás. Todos os resgatados e os rebeldes se prostrarão e dobrarão seus joelhos. E todos que estão debaixo da terra. Steve Lawson diz que é uma referência a almas condenadas já presas e espíritos demoníacos já entregues ao abismo do inferno. Veja que algo catastrófico aqui, extraordinário.
toda a criação, todos os seres se prostrando diante da presença do Senhor Deus, que é Rei e que é glorificado. Sua humilhação foi pública e horrenda, a sua exaltação é cósmica, todo olho verá, é tridimensional. Quem está na terra, quem está no céu e até quem está debaixo da terra vai ter que se curvar diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua glória que é excelsa para todo sempre. E toda língua confesse. Aqui não é uma opção, mas é uma ordem. Se dobrem e confessem, adorem e declarem. Interessante porque Romanos 10:9 diz que se com seu coração crer e que com sua boca confessar que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, serás salvo. Envolve uma questão de confissão pública. E nesse tempo, na nossa vida, essa confissão que é necessária, confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, o seu senhorio e a sua glória. Isso implica dizer que nós precisamos nos curvar diante dele nessa vida. Dobrar-se ao nome de Jesus é naturalmente concordar com seus passos descendentes e humilhantes que ele tomou para que ele seja exaltado, o Senhor, sobre tudo. Compromete a quem curvar-se para segui-lo com relação às atitudes na vida terrena. Essa é uma frase do Russell Shedd. É um comprometimento. Aí você se lembra que não os humilhados serão exaltados, mas aquele que se humilhar a si mesmo, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo, exaltando o Senhor Jesus Cristo, esse será exaltado por Ele. Você lembra do exemplo de Caifás, sumo sacerdote, pomposo, autoridade, está diante do Jesus humilhado. No Sinédrio, Caifás diz: eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Jesus diz: tu mesmo disseste. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa é a declaração. Vocês verão, não só você, Caifás, mas todo o universo verá. O dia em que o Filho do Homem é assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Sabe o que foi que Caifás fez? Ele rasgou as suas próprias vestes e disse, ele blasfemou. Caifás está morto. Mas um dia se erguerá, porque aqueles que estão na terra, aqueles que estão glorificados, aqueles que estão debaixo da terra, vão se dobrar diante do Senhor. Será que Caifás rasgará suas vestes, confessando de maneira compulsória que Jesus Cristo é o Senhor? De que maneira, meu querido irmão, amigo, você reagirá diante da manifestação do Deus eterno, vindo com poder e glória? Como? Como? Diante da exaltação do Deus eterno, todo joelho precisa se dobrar. E todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Você já o fez isso? Você já confessou? A sua vida é mais do que uma confissão. Lembra do termo aqui usado? Ter o mesmo sentimento, mas uma atitude prática, tanto quanto a humilhação, mas também quanto a exaltação. Diante da glória do Senhor, nós precisamos nos prostrar. Quando o sol aparece, as estrelas desaparecem. Não há espaço para a glória humana. Todos deverão se prostrar. Lutero disse uma frase interessante. Ele diz assim, que Deus cria a partir do nada.
Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Você que pensa que foi feito do pó das estrelas, você foi feito do pó da terra. Você precisa fazer um nada, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele se esvaziou, Ele se fez nada. Enquanto você não for nada, Deus nada vai poder fazer por você. Mas se você se dobrar diante do Senhor, você não precisará andar preocupado assim, né? Eu fui humilhado, eu espero ser exaltado nessa vida. Não, você não precisa se preocupar com essas coisas. Você está em Cristo, você vai ser exaltado, porque Cristo já está exaltado. E você vai ser exaltado nele, reconhecendo e se alegrando nele. E a gente não precisa ficar pensando essas coisas, né? Minha preocupação é quando é que eu vou ser exaltado? Senhor, eu estou passando por humilhação. Quando é que eu vou ser exaltado? Fique tranquilo, você vai ser exaltado. Se você está em Cristo, você já está exaltado. Você já está à direita do Pai. Por meio de Jesus Cristo, você já foi exaltado. Pelo contrário, você deveria se preocupar, sabe com o quê? Senhor, o meu desejo é que o teu nome seja exaltado nessa terra, Senhor. É ver a minha família dobrada diante de ti. É ver o Brasil prostrado diante do Senhor. É ver toda a incredulidade caindo por terra e reconhecendo o teu senhorio. Isso que deve ocupar o nosso coração, não somente um mero desejo de sermos exaltados. Toda exaltação passará, toda glória passará, mas a glória do Senhor permanece para sempre, meus irmãos. Lembremos disso. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tenhamos, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo na sua humilhação. Guardemos a esperança e a alegria na sua exaltação. Isso é suficiente para você, isso deve ser suficiente para nós. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos cantar.